Difícil é aquilo que você ainda não começou. Você pode começar agora focando em estratégias para descomplicar a sua vida. Uma coisa difícil é porque ela ainda não foi treinada o suficiente até que ela fique fácil. Eu sou Ellen Darla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Você já reparou que os momentos mais difíceis da vida da gente é porque a gente nunca experimentou isso antes e a gente fica perdido sem saber como agir? Uma pessoa que já viveu isso que a gente está considerando super difícil de atravessar pode facilitar as coisas. Quando a gente olha alguém que já percorreu o caminho, alguém que resolveu esse problema, alguém que passou por isso que a gente está passando, a coisa clareia na nossa mente. A nossa dificuldade é porque a gente não tem um manual para seguir, a gente não tem uma pessoa para nos instruir que já tenha passado por aquilo. Às vezes a gente coloca na cabeça que uma coisa é muito difícil porque a gente ainda não viu alguém com um certo nível de praticidade, de clareza, resolvendo aquela mesma coisa que a gente não tem ainda estrutura cognitiva ou não tem experiência para resolver. Normalmente, pela vida fora, a gente divide aquilo que a gente tem que fazer em 3 categorias. Aquilo que é fácil para a gente fazer, aquilo que é simples e aquilo que é difícil para a gente fazer. Normalmente, fácil é aquilo que a gente fala e ainda não fez. É falar sobre a coisa mais fácil que tem. Simples é aquilo que a gente já fez. A gente já fez várias vezes, repetiu e um dia foi difícil, mas depois ficou fácil. E difícil é o que você ainda nunca fez. Você ainda não está treinado a fazer. Um dia, quando você repetir muito e treinar, aquilo se torna simples. E fácil é para quem fala e nunca faz nada. Por exemplo, eu aqui fazendo, estou gravando aqui um podcast. Para mim é fácil falar. Grava um podcast, porque é algo que pode chegar em muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Mas para mim também é simples. Por quê? Porque eu já estou fazendo isso há tempo, já tenho prática disso. Então eu peguei uma coisa que um dia eu ouvi alguém falar. Nossa, é muito fácil, grava um podcast, distribui essa informação. Tornei essa coisa que eu ouvi dizer que era fácil, mas que na verdade, quando eu comecei era muito difícil, porque eu levava 3 horas para gravar 5 minutos de áudio. Repetir, até que essa coisa ficou simples. Talvez você esteja experimentando algo assim na sua vida. Um novo trabalho, uma nova forma de se relacionar, uma experiência que você está passando, às vezes com a saúde, às vezes difícil fazer uma dieta, difícil porque você não começou. À medida que você treinar, que você estruturar a sua mente para aprender a dizer não, para fazer escolhas, para pagar os preços, a gente não gosta de pagar preços. Por isso que a gente, às vezes, demora a aceitar os desafios daquilo que nos parece difícil. E muitas vezes é isso que nos prende também naquilo que é fácil, naquilo que a gente só fala e nunca executa. Às vezes criticar o que os outros estão fazendo é fácil. Agora vai tornar isso simples, vai praticar isso até que você realize isso de uma forma automática. Como que a gente vai desenvolver inteligência emocional para lidar com os desafios daquilo que é difícil? A primeira coisa que você tem que fazer é listar o que para você hoje está sendo difícil fazer. Será que é lidar com alguém? Será que é fazer uma dieta? E qual a razão disso? Depois que você listar o que é difícil para você, você vai investigar o que nisso é difícil. Lidar com essa pessoa é difícil? Por quê? Porque a pessoa é egoísta? Porque a pessoa é arrogante? Sei lá o quê? Então, você vai pensar o seguinte: quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para lidar com a arrogância, para lidar com o egoísmo? No fim das contas, você vai ver que tudo é sobre você. Difícil para mim é o quê? Fazer uma dieta? Por quê? O que me prende? É o doce? É, sei lá, é o queijo? É o horário da noite? É a minha ansiedade? Então, tudo é sobre nós. E as coisas que a gente estabelece como difíceis estão sustentadas em crenças que a gente cultiva. Talvez porque você não tem uma instrução, não tem um manual, não tem alguém para te guiar nisso daí. Mas eu estou aqui fazendo isso. Você pode usar esse conteúdo como guia
como suporte para você enfrentar aquilo que você precisa encarar e tornar o seu difícil simples. Mas como fazer isso? Executando. E execução também é aprendizado. Repete para você várias vezes. Difícil é aquilo que eu não comecei. Por quê? Porque eu não tenho manual, eu não tenho uma instrução, eu não tenho alguém que me guie pelo caminho até que isso se torne simples de ser feito. A maioria das coisas que a gente quer fazer, sonhos que a gente quer conquistar, coisas que a gente quer prosperar, relacionamentos que a gente quer estabelecer na nossa vida, a maioria das pessoas não faz porque é difícil. E para executar difícil, a gente precisa praticar e ter inteligência emocional para sustentar essas conquistas. Como que a gente vai fazer isso? Clarificando a nossa mente, treinando a nossa mente para pensar de forma prática, para descomplicar a vida. Vocês acham que eu gravo esses conteúdos em podcast de no máximo 5, 7 minutos? Por quê? Eu também estou em treinamento para cada vez mais ser mais objetiva, ser mais resumida nos assuntos, para trazer clarificação para vocês. Isso para vocês já é um treinamento. A entrega do conteúdo pontual, objetivo, sem enrolação e sem complicação, é um treinamento para a vida. Quando a gente encara uma coisa que é complicada, que é difícil, a gente já faz a leitura daquilo descomplicando. O primeiro ponto que você vai fazer é listar tudo que é difícil para você hoje e levar isso para o campo da simplicidade. Se você tem clareza, se a sua mente é clara acerca de tudo, pronto, acabou. A grande verdade é que muitas vezes os problemas emocionais que a gente carrega é porque a gente ainda não treinou o suficiente, não está andando com gente, não está conseguindo consumir o conteúdo específico para levar a gente para um pensamento claro, prático e objetivo sobre a vida. Então, a minha pergunta, em que você acredita? Você acredita que a vida pode ser prática ou que a vida é complicada? Aquiete-se, pensa sobre isso tudo que eu te falei, que você vai descobrir que as coisas são muito mais simples do que você pode imaginar. É só você treinar. Até o próximo episódio.